Muitas vezes, o pastor, o bispo, o apóstolo estão pegando esse dinheiro e agindo de forma errada, acumulando riquezas, levando uma vida luxuosa, ostentando, e você sabe disso, você já viu isso, já percebeu isso, você já viu o carro do pastor, a roupa que ele usa, o relógio que ele usa, e você está sendo conivente com o pecado dele. Não pensa assim, lavei minhas mãos e pronto, não. Você está sendo conivente com o pecado. Isso é a primeira coisa que eu quero falar aqui. Outra coisa, eu quero falar sobre o texto de Malaquias 3, que é o texto mais usado quando vai falar de dízimos e ofertas e mal usado, entende? É o mais usado e ele também é mal usado. Malaquias 3, do versículo 8 ao versículo 10. Certamente, se você frequenta uma igreja evangélica, você já viu alguém, no momento da oferta, subir lá no púlpito e ler esse texto no momento em que as pessoas são convidadas ali a ofertar e a dizimar. O texto diz assim, olha: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Essa versão aqui é a NVI, tá bom? Olha que texto convidativo. Olha, então quer dizer que até então eu estava roubando a Deus. Mas se eu trouxer o meu dízimo, Ele vai derramar bênçãos na minha vida de uma forma abundante. Tantas bênçãos que eu nem terei lugar de guardá-las. As pessoas usam esse texto. E esse texto aqui, irmãos, ele tem sido usado para constranger as pessoas a darem o dízimo. E ele é frequentemente acompanhado de ameaças veladas sobre maldições financeiras e promessas de prosperidade garantida. É como se a pessoa que desse o dízimo estivesse livre de qualquer maldição, de qualquer problema, de qualquer enfermidade. E eu não tenho como não mencionar isso aqui, que é uma experiência pessoal minha. Desde 2022 que eu me desliguei da igreja como instituição. A igreja, para mim, são vocês que estão me acompanhando, é a minha família, são as pessoas com quem eu me reúno, tanto aqui online quanto presencialmente. As pessoas que creem em Jesus, essas para mim são a igreja. Desde que eu me desvinculei de uma igreja da qual eu fazia parte, em 2022, eu tenho caminhado de forma independente. Eu leio a palavra, eu prego a palavra, eu faço as boas obras que eu entendo que são necessárias, eu ministro a ceia aqui na minha casa, junto com a minha esposa, junto com a minha família. E teve um dia que eu fui me aconselhar com um pastor. Eu estava com um problema familiar, e eu fui me aconselhar com esse pastor. A primeira pergunta que ele me fez: você está dizimando? Onde você está entregando o seu dízimo? Mas peraí, o meu problema tem a ver com relacionamento, tem a ver com outras questões. O que tem o dízimo a ver com isso? Eu pensei comigo. E, irmãos, como eu não estou em nenhuma igreja, na hora não me veio a resposta, sabe? Mas depois, sabe quando você fica refletindo numa pergunta? Como eu não estou
ligado a nenhuma igreja, o que eu faço com o meu dízimo? Com a parte que eu entendo que deve ser devolvida para Deus? Eu cuido das viúvas. Eu pago o plano de saúde da minha mãe. Eu pago o plano de saúde da minha sogra. Eu dou assistência para elas sempre que for necessário. Eu ajudo instituições que eu conheço, que são sérias, que trabalham com pessoas necessitadas, pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu distribuo cestas básicas. Eu compro um remédio para uma pessoa. Eu pago uma conta de luz para quem está desempregado. Então, se eu somar tudo isso, dá muito mais do que 10% do meu rendimento. Então, na hora, eu não tive essa resposta. Mas eu quero antes, contextualizar esse texto aqui de Malaquias 3. Malaquias profetizou aproximadamente por volta de 450 a 400 anos antes de Cristo, depois do povo retornar, do povo judeu retornar do exílio na Babilônia. O templo havia sido reconstruído, mas aquele povo estava espiritualmente apático e economicamente explorador. E essa palavra de Malaquias 3, ela foi dirigida aos sacerdotes. Os sacerdotes ofereciam animais defeituosos em sacrifício. Lembra que lá no começo, Deus exigiu que o sacrifício fosse feito com um animal o mais perfeito lá do rebanho? Quando Malaquias falou isso, os sacerdotes estavam ofertando de qualquer maneira, entende? Então, por isso essa palavra foi necessária. E o povo retinha os dízimos que sustentavam o culto e os levitas. O depósito no templo que é mencionado não é uma metáfora para os cofres das igrejas de hoje. Esse templo era literalmente, esse depósito era literalmente o depósito do templo de Jerusalém, onde os produtos agrícolas, quais produtos? Grãos, azeite, vinho, esses produtos eram armazenados para sustentar os levitas e para suprir as necessidades dos pobres. Neemias, no capítulo 13, do verso 10 ao 12, descreve essa mesma situação. Olha o que ele fala. Descobri também que não tinham sido dadas aos levitas as partes que lhes cabiam, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto tinham voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que a casa de Deus está abandonada? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei de volta em seus postos. Todo o Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Então, o problema não era simplesmente a falta do dízimo. O problema aqui em Malaquias era a injustiça social e a negligência para com os servos de Deus e os necessitados. Os profetas de Israel sempre conectaram essa adoração autêntica com a justiça. Ou seja, não adianta levantar as mãos, fechar os olhinhos, ficar ali adorando a Deus, se você não estiver praticando a justiça. Isaías 58, por exemplo, ele falou sobre isso. Uma prática espiritual que é o jejum, mas que deve estar ligada a ações de bondade, de justiça. Versículos 6 e 7 de Isaías 58. O jejum que desejo não é este.
O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada.